Sejam bem-vindos. Abordaremos nesse vídeo o tema cooperação. O enfoque será baseado na cooperação existente entre os integrantes da nossa instituição e entre o MPDFT e outros órgãos públicos. Falaremos ainda como procedemos para que as ações conjuntas alcancem os objetivos propostos no nosso planejamento estratégico. A palavra cooperação nos transmite a ideia de colaboração, ajuda, apoio, auxílio, contribuição, participação e solidariedade. Baseados nesses atributos que as ações conjuntas com finalidades e objetivos comuns são concretizadas entre os indivíduos e entre as organizações. Historicamente, a necessidade de ajuda mútua surgiu na Idade Média nas comunidades feudais. Posteriormente, no período colonial, foram fundadas as organizações baseadas na filantropia. E na década de 30, o Estado brasileiro passou a intervir na assistência social. Contudo, somente na Constituição Federal de 1988 que foram assentadas as bases para uma nova perspectiva da assistência social no nosso país. Diante do amparo constitucional, observamos que as organizações públicas atuam diretamente ou em parcerias com outras organizações para garantir a ordem social. Nessa perspectiva, você já deve ter observado que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios exerce a cooperação com dimensões formal e informal. Vamos contextualizar uma parceria formal dentro do nosso órgão e você perceberá facilmente essa atuação ministerial. Em quase todas as coordenadorias administrativas, temos a instalação e o funcionamento dos núcleos de atendimento à família e aos autores de violência doméstica contra a mulher, os NAFAVDs. Esta parceria entre o MPDFT e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, a CEMID, estabeleceu termo de cooperação técnica que prevê o acompanhamento psicossocial pelas equipes dos NAFAVDs de mulheres e homens encaminhados a partir de processos relacionados à violência contra as mulheres, tipificados na Lei Maria da Penha. Vejam que esse exemplo retrata claramente um tipo de cooperação formal. O termo de cooperação obedece a normas e busca garantir os interesses da sociedade. Por outro lado, temos a cooperação informal e, como exemplo, podemos citar as redes sociais colaborativas, que são grupos organizados que buscam promover uma articulação efetiva entre os seus participantes para a utilização dos recursos e serviços existentes na comunidade local. Elas são formadas por representantes das organizações governamentais e não governamentais e cidadãos da comunidade, que compartilham demandas e soluções dos problemas em prol do bem comum. Muito provavelmente, você já deve ter visto uma ação desenvolvida na sua unidade que tenha tido envolvimento com as redes sociais locais. Geralmente, membros e servidores das coordenadorias administrativas participam efetivamente dessas reuniões. E ter conhecimento sobre o mapeamento dos serviços prestados pelas instituições, bem como
acessos diretos aos integrantes das redes sociais locais é muito importante para nós gestores. É por meio desse mapeamento que poderemos fazer os encaminhamentos mais precisos dos cidadãos. E os acessos diretos aos representantes das instituições desburocratizam as nossas ações. Por muitas vezes, um simples telefonema resolve um pedido que duraria semanas para ser respondido, se fosse solicitado por meio de documentos. Sendo assim, uma gestão que valoriza a cooperação entre organização e sociedade fortalecerá naturalmente os espaços para interações internas. O incentivo será no sentido de que os nossos esforços sejam em prol do todo, de modo que a nossa cultura organizacional seja voltada para a colaboração e cooperação das unidades e das pessoas. A cooperação entre as unidades para a realização de várias atividades exercidas por membros e servidores é uma realidade dentro da nossa organização. Essa colaboração mútua se complementa para alcançar os objetivos propostos pelo órgão. Uma atividade comum na área fim que bem exemplifica esse modelo de cooperação é a coleta de termo de declaração do cidadão que se dirige às promotorias de justiça para noticiar fatos relativos às atribuições das promotorias de justiça especializadas que estão localizadas no edifício sede. Se analisarmos que devemos prestar um serviço de qualidade ao cidadão, temos o dever de acolher o cidadão que, por situações diversas, nos procuram para relatar fatos que dizem respeito a uma promotoria especializada. É comum recebermos notícias que envolvem a ProURB, a ProSUS, a Provida. Então, ao invés de encaminhar o cidadão para o edifício sede, colhemos o termo de declaração e enviamos à promotoria responsável para a adoção das providências cabíveis. É importante ressaltar que muitas atividades desenvolvidas estão interrelacionadas umas às outras e os gestores, cotidianamente, necessitam estabelecer uma parceria estreita e harmoniosa de modo a alcançar os objetivos propostos. Para destacar, apresentaremos um exemplo de cooperação estabelecida entre as áreas meio. Considerando as atividades desempenhadas pela Secretaria de Comunicação do nosso órgão, é notória a necessidade dos gestores manterem contatos permanentes com a SECOM. A comunicação potencializa o conhecimento e a compreensão das pessoas em relação aos planos traçados. Então, é comum para nós gestores acionarmos a SECOM para a divulgação de eventos realizados e elaboração de materiais informativos que estão diretamente ligados às ações desenvolvidas por nossas unidades. Pontuaremos as atitudes esperadas pelo órgão com relação aos servidores que exercem cargos de gestão. Os gestores devem voltar as atenções para sua equipe, de forma a sensibilizá-la sobre a importância da cooperação nas tarefas desenvolvidas. Portanto, o papel do gestor na construção de uma cultura de cooperação é fundamental. Essa construção se dá, primeiramente, através de uma postura colaborativa da chefia, que é tida como exemplo para sua equipe. Ao valorizar a integração, as diferentes opiniões e as trocas de conhecimento,
o gestor sinaliza aquilo que espera da sua equipe, incentivando o estabelecimento de uma cultura cooperativa em sua unidade. Os gestores devem incentivar os servidores na busca de informações, sobretudo a respeito do que está acontecendo no MPDFT. Essas informações podem ser obtidas por meio de acessos aos mecanismos de comunicação disponíveis pelo órgão ou pela participação dos servidores em ações educacionais e em atividades oferecidas pela instituição que favorecem o contato com pessoas de diferentes unidades. Você concorda que a percepção e o conhecimento do trabalho executado por outras equipes permitem que a troca de experiências seja o combustível para incentivar esforços conjuntos e para alinhar o desempenho dos nossos trabalhos? Os gestores devem estabelecer o diálogo entre os integrantes da sua equipe. A criação de espaços de fala dentro das equipes e a valorização de diferentes opiniões fortalecem a cultura colaborativa na instituição. A escuta ativa faz com que a equipe aprenda a expor ideias que ajudarão os integrantes a chegarem a consensos que facilitarão as atividades de todos. Sob essa ótica, é tendencioso que nas unidades onde os servidores trocam conhecimentos e informações, as ideias são valorizadas e o trabalho coletivo é priorizado em detrimento da atividade individual. Você vislumbra que este comportamento dos servidores possa ser replicado a ponto deles agirem da mesma forma com servidores de outras unidades? Concluímos, então, que a cooperação existente entre as unidades do órgão e entre o MPDFT e a sociedade propicia o sentimento de pertencimento e de igualdade, oportunizando o cumprimento da missão institucional que pressupõe o pensamento sistêmico como base da atuação gerencial e a relação construtiva e cooperativa entre as unidades.